Olá, muito bom dia a todos, bom dia alunos do sexto ano, bom dia pais que estão acompanhando os filhos. Hoje nós vamos começar um assunto novo que já vai valer para a prova de vocês, tá? Que será em abril. Até as últimas aulas, nós estávamos estudando capítulo 1 e capítulo 2. Agora vamos entrar no capítulo 3, que vai falar sobre como surgiu o ser humano, que é uma dúvida que vocês sempre têm e me perguntam como foi que o homem apareceu na Terra, como foi que o homem apareceu na América. E essas dúvidas nós vamos descobrir agora, nós vamos respondê-las agora, no estudo deste capítulo, tá? Então, o nome do capítulo é Origens da Humanidade. Como vocês podem ver, a imagem é de um pesquisador que ele está analisando vários crânios, tá? Vários fósseis, a gente chama isso de fósseis, que são materiais, geralmente ossadas, deixadas por nossos antepassados, bem antigos, tá? Os fósseis, eles podem não ser apenas ossos, eles podem também ser ferramentas e outros materiais que as pessoas utilizavam antigamente e que esses materiais foram se juntando à terra e às pedras e foram se tornando fósseis, tá? Esses materiais eles são muito importantes para a gente descobrir como era o mundo antes, como era o mundo antigamente quando não existia escrita, tá? Porque hoje muita coisa a gente sabe de milhões de anos atrás ou de milhares de anos atrás por conta desses fósseis que são estudados pelos pesquisadores e assim a gente sabe de onde a gente veio, como a gente viveu antigamente e tudo mais, tá? Então, antes da gente estudar a história mesmo da origem do homem, a gente tem que estudar um pouquinho de biologia, de ciências, tá? Por quê? Porque são as ciências que vão explicar pra gente como que o ser humano apareceu na Terra, tá? E aqui eu quero que vocês separem. Existe a visão religiosa de como surgiu o homem e existe a visão científica, tá? A visão religiosa, cada religião explica a sua maneira como apareceu o homem. Por exemplo, a religião católica explica que o homem e a mulher foram criados por Deus lá no paraíso, que é Adão e Eva, tá? Já a visão científica, ela usa a teoria da evolução para explicar o aparecimento do homem. Essa teoria da evolução é explicada nessas duas páginas aqui do início do capítulo de vocês. Então, vocês precisam ler essas páginas logo após assistirem essa aula, tá? O que acontece? Aqui vai explicar que a teoria da evolução, ou evolucionismo, é um processo no qual os seres vivos eles vão se transformando ao longo dos milhares de anos, tá? Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo. As cobras que existem hoje não são iguais às cobras que existiam milhares de anos atrás. Por quê? Porque as cobras que existiram milhares de anos atrás, elas já foram extintas, tá? Só sobreviveram de milhões de anos atrás para hoje as cobras que se adaptaram ao ambiente que o mundo foi se transformando, tá? Então, como é que acontece na teoria da evolução? Os seres vivos, eles vão mudando suas características, eles vão adquirindo características ao longo do tempo, e se essas características forem boas para eles sobreviverem ao ambiente, elas vão ser passadas para as próximas gerações. Ou seja, os seres vivos que mais se adaptam, que têm características melhores, eles vão sobreviver. E os seres vivos que não têm essas características, eles vão se extinguir, tá? Tudo isso bem aos pouquinhos, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. É ao longo dos milhares de anos. Então, mais uma vez, o que a teoria da evolução diz? Ela diz que os seres vivos, eles vão adquirindo características cada vez melhores ao longo do tempo, vão se adaptando ao meio ambiente, e aqueles que vão adquirindo as melhores características, as características que mais se adaptam, vão sobrevivendo, enquanto os que não vão adquirindo essas características vão morrendo, tá? E essas características melhores vão passando de geração para geração, certo? No caso do ser humano, o que aconteceu com o ser humano? Aqui no livro de vocês diz, no terceiro parágrafo, há cerca de 70 milhões de anos, é muito tempo, gente, 70 milhões de anos atrás, tá? A Terra, ela tem bilhões de anos. Tinha épocas que a Terra não tinha nenhum ser vivo, tá? Ser humano, animal, nada. E aí, com o tempo, foram aparecendo os seres vivos e com o tempo foram aparecendo esses primatas aqui. Vocês sempre me perguntam
se os primatas são macacos. Eles não são macacos. Os primatas, eles são ancestrais dos macacos e ancestrais dos seres humanos, tá? Em determinado momento, neste processo de evolução, os primatas, eles vão dar, digamos, vão gerar duas linhas evolutivas. Uma linha evolutiva vai dar origem aos macacos e uma linha evolutiva vai dar origem ao homem. Então, também é errado falar que o homem veio do macaco. Ele não veio do macaco, ele apenas veio de um ancestral comum entre ele e o macaco, entre a gente e o macaco, tá? Então, o que acontece? Esses primatas, que são nossos ancestrais, eles, ao longo de milhares de anos, também foram evoluindo, foram adquirindo características, tá? Características evolutivas, características boas, características diferenciadas, que foram tornando eles diferentes de outros primatas, tá? O grupo de primatas foi se diferenciando. Uma parte desse grupo, diz bem aqui, ó, foi adquirindo um cérebro capaz de desenvolver raciocínios lógicos e foi adquirindo também o jeito ereto de andar sobre duas pernas. Por quê? Porque os primatas, eles andam sobre 4 patas, tá? Só que uma parte desses primatas se diferenciou e começou a desenvolver o cérebro, começou a andar sobre 2 pernas, aí formou um outro grupo, diferente dos primatas, que é os hominídeos, tá? Que é daí que vai surgir o ser humano. Então, olha só, o que você vai pensar? Que lá atrás existia um grupo de primatas e desse grupo de primatas, uma parte foi se diferenciando e formando um outro grupo, que é o grupo dos hominídeos, tá? E aí, ele diz aqui nesse parágrafo só uma curiosidade, no último, tá? Nesse 3, no 4º parágrafo, ele diz que, apesar dos hominídeos e dos primatas se diferenciarem, eles têm uma característica em comum, que é o polegar, tá? O polegar que tem a capacidade de fazer o movimento, né? O movimento de tocar todos os outros dedos, o movimento de pinça, tá? O que é o movimento de pinça? Vocês podem até fazer aí, vocês e os pais de vocês. É encostar o polegar no dedo indicador. Encostar o polegar no dedo indicador. Se você for ver, parece o movimento que a pinça faz, né? Aquela pinça de tirar o pelo da sobrancelha. Esse movimento que os primatas e os hominídeos faziam e que a gente faz hoje em dia, né, é muito importante para a gente ter habilidade com as mãos. E naquela época foi mais importante ainda porque foi com esse movimento que os hominídeos puderam aprender a fabricar suas próprias ferramentas. E isso foi dando características cada vez melhores para eles, tá? Então, você vai lembrar que dos primatas surgiu o grupo dos hominídeos e dos hominídeos é que vai surgir o ser humano, tá? Aqui embaixo ele vai dizer assim, ó, África, berço da humanidade. Por quê? Porque foi lá na África que começou esse processo. Foi lá na África que surgiram os primeiros hominídeos. Há quanto tempo, tia? Há 2,5 milhões de anos atrás, tá? Então, esses hominídeos, eles são várias espécies, tá? Que são ancestrais do homem e que vão se desenvolver até chegar no homem, tá? Um ponto importante que ajudou esses hominídeos, está dizendo aqui nesse último parágrafo, ó. Segundo estudos, esse processo evolutivo estaria relacionado às dinâmicas climáticas da África, por causa do processo de desertificação, ou seja, da transformação da paisagem em deserto, que atingiu as florestas da África. Então, antes, no lugar onde tem hoje os desertos na África, eram florestas, tá? E aí se transformaram em deserto. E isso favoreceu com que os primatas bípedes, que são aqueles que andam sobre 2 pernas, se desenvolvessem e se adaptassem melhor ao meio ambiente e transmitissem suas características aos seus descendentes. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que talvez, tá? Se não tivesse ocorrido esse processo de desertificação, talvez os hominídeos, que são aquelas espécies que andavam sobre 2 pernas, tivessem deixado de existir. Por quê? Porque os hominídeos, eles não têm a capacidade de, assim como os primatas, andarem sobre as árvores, viverem sobre as árvores, tá? Os hominídeos precisam de chão, tá? E como virou deserto, né, deixou de ser floresta, isso favoreceu os hominídeos, tá? E desfavoreceu os outros primatas, tá? É claro que os primatas não deixaram de existir, eles continuaram existindo, mas isso ajudou com que os hominídeos não morressem, tá? Com que eles não fossem extintos.
Então, o deserto africano ajudou esses hominídeos a se fortalecerem e a sobreviverem. Aqui na outra página ele vai explicar sobre dois homens importantes. Um é o Charles Darwin e o outro é o Alfred Russel Wallace. Você pode chamar apenas de Darwin e Wallace, tá? O Darwin, ele vai ser justamente o pesquisador que vai descobrir a teoria da evolução. E o Wallace também, tá? Os dois, em lugares diferentes, eles se correspondiam, eles mandavam cartas um para o outro. Eles estavam pesquisando a mesma coisa em lugares diferentes, tá? Eles vão descobrir justamente esse processo de diferenciação, esse processo em que as espécies vão adquirindo características. Tem aqui, ó, um exemplo, ó. O Charles Darwin, ele dá o exemplo do bico dos pássaros, ó. Para chegar à teoria da seleção natural, que eu já vou explicar o que é para vocês, Darwin analisou, entre outros elementos, os bicos de pássaros de diferentes regiões. Ele percebeu que, dependendo da localização geográfica, os pássaros apresentavam diferenciações que os tornavam mais adaptados ao ambiente onde viviam. Acima, gravura do século XIX, tá? Dos anos 1800, com estudos de Darwin sobre o formato do bico dos pássaros. Então, o que a seleção natural dizia? Tá? A seleção natural dizia que a natureza, ela seleciona os seres vivos que melhor se adaptam ao local onde eles estão vivendo. Então, eu também gosto de dar o exemplo das girafas, tá? Porque hoje em dia as girafas têm pescoço longo. Porque antigamente existiam girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo, tá? Porém, as girafas de pescoço longo, elas conseguiam chegar melhor às frutas das árvores mais altas e conseguiam alcançar todas as frutas, tanto das árvores altas quanto das árvores pequenas. Já as girafas de pescoço curto, não. Então, as girafas de pescoço curto, como elas não conseguiam se alimentar tão bem quanto as girafas de pescoço longo, elas foram morrendo e só ficou as girafas de pescoço curto. Ou melhor, só ficou as girafas de pescoço longo, porque as girafas de pescoço longo, elas conseguem alcançar todos os alimentos. Então, a natureza selecionou as girafas de pescoço longo para sobreviver, justamente porque eram elas que conseguiam melhor se alimentar, tá? Hoje a gente só vê girafas de pescoço longo, não vê girafas de pescoço curto, tá? Porque o ambiente selecionou esse tipo de girafa. É a mesma coisa nos seres humanos. A natureza foi selecionando aquela espécie que melhor se adaptava ao meio ambiente. Hoje, por exemplo, os ancestrais do homem que vocês vão conhecer, eles foram extintos. Por quê? Porque a natureza selecionou a nossa espécie para sobreviver. A nossa espécie, a espécie Homo sapiens, foi a que melhor se adaptou ao meio ambiente e as outras foram se extinguindo ao longo dos anos. Pode ser que daqui para frente surja uma outra espécie que se adapte melhor do que a gente? Pode. A gente não sabe como o corpo humano está se transformando. Pode ser que daqui milhões de anos surja uma outra espécie com um nariz que se adapte melhor à poluição, digamos assim. Essa espécie vai sobreviver e a nossa vai morrer. É assim que é o processo de evolução, tá? Então, vocês precisam aqui dessa página só gravar o nome do Charles Darwin, o nome do Wallace e saber que esses caras, eles criaram essa ideia de evolução. E o Charles Darwin criou também a teoria da seleção natural, que é a ideia de que a natureza seleciona os seres vivos mais fortes, mais adaptados ao meio ambiente, tá? Na próxima aula, como eu já falei muito nessa, e ela é um pouquinho complexa, a gente vai falar sobre esse processo aqui, ó, que é o processo de evolução do homem, desde as nossas espécies ancestrais até chegar na nossa espécie. Não vai ser hoje, porque a aula de hoje já tá longa, tá? E eu quero que vocês deem uma lida nesse assunto no livro de vocês, leiam para os pais, expliquem para os pais da maneira que vocês entenderam. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Daqui a pouco, eu vou deixar na plataforma um resuminho da aula de hoje, tá? Todos os tópicos importantes para vocês anotarem no caderno. Eu quero que mesmo nas aulas online, vocês usem o caderno assim como a gente usa na sala. Na sala eu costumo sempre escrever uma coisinha ou outra, mesmo que a gente use só o livro. Então, a gente vai manter isso na aula online, tá? Daqui a pouco eu vou postar na plataforma uma foto do resuminho da aula e é para vocês escreverem esse resuminho no caderno, tá? Um beijo, bons estudos!